Ei, você! Está procurando os melhores preços da cidade? Então não perca tempo e venha para o Camilo Real, o seu shopping dos preços baixos. Estamos localizados na Avenida Expedicionário Weber, próximo à Havan. No Camilo Real você encontra de tudo para sua casa e comércio. Nossos horários são de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. E nos finais de semana e feriado, das 8 às 20 horas. E para você que ama seu bichinho de estimação, não pode deixar de conferir o Camilo Real Pet Shop. Temos uma grande variedade de rações, brinquedos, acessórios e muito mais para o seu pet ser ainda mais feliz. Precisou de alguma informação ou quer fazer algum pedido? Fale com a gente pelo WhatsApp 999178202. O lugar certo para economizar e encontrar tudo o que você precisa é no Camilo Real, o seu shopping dos preços baixos. Como é bom ter BR Fonia, um provedor completo com internet, celular, telefone fixo, central telefônica em nuvem, streaming, telemedicina e muito mais. É muito bom ter a melhor conexão a partir de R$ 99,90 com roteador e instalação grátis para você curtir seus filmes, séries, jogos, música, tudo rodando muito rápido e sem travar. Ligue 3513-0012. Escolha seu plano e veja como é bom ter BR Fonia. Ultimamente, acho que todo mundo aprendeu uma coisa nova, sabe? A importância de estar perto de quem a gente ama. Assim que isso tudo acalmar, eu vou aí correndo, mãe, te dar um abraço. Mas por enquanto, sinta que eu estou aí pertinho de você, com esse presente que eu escolhi com tanto carinho. Sabe, às vezes a gente só dá valor quando já não temos mais. Mesmo antes disso tudo começar, eu já estava morrendo de saudades de você, mãe. Eu te amo, mãe, e a gente vai se ver logo. A nona Feira do Livro. Esse é o programa Entre os Livros, que é um programa que visa relatar boas práticas de estímulo à leitura e à escrita. Agora há pouco, no início desse segundo bloco, vocês acompanharam algumas imagens do projeto anterior do MF Pedro Speroni, que foi relatado pelo professor Glauber Seibert, porque a conversa foi tão agradável e descontraída que acabamos nos esquecendo de rodar as imagens. Mas agora nós estamos aqui nesse segundo bloco para ouvir o relato de mais um projeto fantástico desenvolvido na Escola Elo, Leopoldo Oste de Santo Cristo. E os professores que estão aqui para falar desse projeto são a professora Patrícia Rosa e o professor Fauzi André Quitolina. Sejam muito bem-vindos, profs.
e estamos ansiosos para entender um pouco sobre o projeto A Escola Lê e Escreve, que, segundo eles, é um projeto interdisciplinar, ou seja, todos os outros componentes curriculares se agregam a esse projeto para fazer dele ainda mais significativo no espaço escolar. Então, vamos ouvir um pouquinho. Primeiro, vamos ouvir o professor Fauzi, que vai nos relatar um pouquinho sobre a escola, para a gente conhecer um pouquinho, já que não é uma instituição do nosso município, né? Conhecer um pouco essa comunidade, a história dessa escola. Boa tarde, professor Fauzi. Boa tarde, é um prazer estarmos aqui representando a nossa escola, a Escola Povosa São Cristo, que é uma escola de ensino médio, uma escola de ensino fundamental, então a escola básica. Nós temos 3 turnos de programação, de funcionamento da nossa escola. Ela funciona de manhã até às 10h45 da noite. Então, nós temos mais em torno de 700 alunos. É a única escola de ensino médio do município. E nós levamos a educação, o ensino, a cultura com muita seriedade. Que legal, professor. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse projeto agora, né, prof. Patrícia? Como esse projeto é desenvolvido na escola? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, a gente está se sentindo bastante honrado em poder participar desse programa Entre Livros. Agradecer a prof. Jaque também, o professor Alcindo. E o nosso projeto, prof. Jaque, ele já tem 19 anos, né? Quase 20 anos do nosso projeto. Ele iniciou, então, em 2005. Na época, eu não estava na escola, né? Então, essa é uma história que nos foi contada. E até hoje, então, a gente tem esse projeto. Como é que funciona o nosso projeto? Uma vez por semana, todos os alunos, todos os educadores, da primeirinha das séries iniciais até o 3º ano do ensino médio, então realizam em torno de 40 minutos de leitura, de efetiva leitura, né? Cada um pode trazer o seu livro, ou a sua revista, ou o seu material de leitura. Se faz, então, o silêncio adequado. Os professores também leem, né? Eu lembro que no início, quando eu voltei, fazem 18 anos, então, que eu voltei como prof, eu era aluna da instituição e hoje estou como professora há 18 anos. Eu achei o máximo esse projeto, porque eu gosto muito de ler. Então, também é um momento que os professores têm para ler, para se dedicar à leitura. Porque hoje, com a vida assim atribulada, né, os professores são muito atarefados, vocês sabem disso, né, professor Fauzi? Então, também é um momento rico para os professores, onde a gente também pode realizar a nossa leitura. Sim. Sim, é um projeto que a gente tenta estimular a leitura no livro ainda, né? A leitura digital também é importante hoje, mas nós tentamos estimular muito a leitura do livro, usar o livro. Material físico, né, professor? Você pode sublinhar, né, no livro, enfim, é fazer aquela leitura como se para buscar realmente o conhecimento aí. Sentir ainda o cheirinho do livro, né? Então todos trazem o seu material. Então os pequenininhos normalmente leem um pouquinho menos, de 30 a 35 minutos, e fazem 10 minutos de escrita aproximadamente. Os alunos maiores, então, do 5º ano até o 3º ano, fazem em torno de 40 minutos de leitura e depois escrevem em um caderno específico, né, 5 minutos com as palavras deles o que foi lido. Esse caderno, na verdade, o professor de português, então, durante o trimestre avalia, né, para ver se os alunos realmente estão participando efetivamente da leitura. Isso também vale, de certa forma, é uma espécie de avaliar, né? Como a gente tem a nossa escola, ela não só avalia provas e trabalhos, né? É o aluno como um todo. Então, a efetiva participação no projeto também, né, ajuda. E, claro, a gente não vai deixar de falar, né, que, na verdade, é um exemplo também que a gente está passando para os nossos alunos. Eu digo sempre que o meu avô, ele nunca me disse, Patrícia, lê porque é importante. Mas eu, quando eu acordava de manhã, ele ouvia a rádio, né, se informava das notícias, e depois ele sempre lia um jornal, um livro. Ele nunca me disse, mas este exemplo de você ver alguém da tua família, ver algum professor lendo, isso também é importante e é também uma forma de estimular a leitura, o exemplo. Que legal. Então, vocês têm uma espécie de um diário de bordo, que eles vão fazendo registro dessas leituras. Exatamente. A Que gente chama do interessante. caderno do projeto, Sim. né? Mas pode ser também chamado
de diário de bordo, sim. Exato. E também uma planilha que a gente acompanha no ato da leitura, né? Que a gente, além de ler junto com eles, também observa a atitude de leitura deles. Porque tudo é um ensinar, tudo é um aprender que a gente faz dentro deste momento, desta aula, que é dedicada exclusivamente à leitura e, posteriormente, no finalzinho, à escrita também. Então, na verdade, assim, se essa semana o projeto se dá na segunda-feira, na primeira hora aula, na outra semana o projeto se dará na terça. E assim sucessivamente, né? Eu lembro que no início, quando eu entrei, todos liam, até lá da secretaria, a direção, a coordenação, a orientação, todos paravam e liam, toda a escola. As merendeiras também, né, os funcionários. Hoje, devido à demanda, né, e poucos funcionários, o que acontece? Muitas vezes, chega às vezes um pai, uma mãe, ou tem a burocracia para fazer, então muitas vezes esses setores não conseguem, infelizmente, chegar a fazer esse período da leitura. Queremos, né, avançar nesse sentido, né, porque já se fazia, mas devido à demanda e poucos profissionais, às vezes esses profissionais acabam não tendo essa oportunidade. Que legal. Sabe que o professor falando sobre ler com eles, né? Eu lembro que Rubem Alves fala sobre isso, né? A importância não apenas de ler para os alunos, mas ler com os alunos. Que eles percebam que a leitura é fundamental para o professor, né? Então, isso é fantástico que vocês fazem. Praticamente a escola para ler, né? É engraçado porque você escuta a cidade acontecendo. O silêncio é tamanho na escola que você escuta os pássaros, escuta a cidade acontecendo e a escola parece que parou no tempo, né? É aquele silêncio catedral, todo mundo está lendo, não tem saídas, não tem entradas, enfim, é leitura mesmo. A gente leva muito a sério isso, porque para o projeto acontecer, a seriedade também precisa acontecer. Então, é um projeto que a gente carrega. Nunca se questionou em desistir desse projeto, né? É um dos projetos que a gente não questiona, vamos continuar, não vamos continuar, né? Esse projeto é um projeto que não vai parar tão cedo. Que maravilha. Que não termine mesmo. Sabe que no Cairu, né, onde eu trabalho, a gente também tem um projeto de leitura diária. São 15 minutos, né, após o recreio. E a gente realmente tem essa dificuldade de realmente parar com a movimentação, de que o aluno entenda que ele precisa, naquele momento, se concentrar, ter o seu material de leitura. Então, a gente está caminhando para chegar no momento de ouvir os pássaros como vocês. E vamos conseguir certamente, porque para nós também a leitura é essencial. Então, que lindo projeto. Mas, profs, como vocês percebem assim, o impacto desse projeto? Tanto com os alunos, né? Mas vocês conseguem perceber que isso saiu das paredes da escola, que chegou nas famílias ou algo parecido? Como vocês percebem a extensão desse projeto de vocês, já que ele é histórico dentro da instituição? Na minha opinião, assim, na verdade, eu vejo que as famílias, né, também, devido à questão assim, né, social, às vezes eles também não têm tempo, então se trabalha muito. Se chega em casa, né? Então são poucos os pais, acredito eu, que leiam, né? Eu posso estar enganada, mas eu tenho uma experiência que à tarde eu trabalho na orientação educacional. E aí muitas vezes eles também, uma prática das aulas de língua portuguesa é pedir para que os alunos contem o livro para os colegas, ou tem um trabalho, uma prova, uma avaliação sobre o livro lido. E aí alguns sobem porque não leram, né? E aí eu pergunto sempre, mas por quê? O que aconteceu? Prof, eu não consegui terminar de ler o livro. Mas por que não? Porque eu não leio em casa. Eu só leio aqui na escola. Então, eu achei essa fala, né, dos alunos muito impactante. Não foi um ou dois alunos, muitos falam isso. Porque eu fico pensando, se não tivesse esse projeto na escola, será que eles leriam em casa? Né? Ou ficariam só no celular? Então, eu vejo que é um momento assim tão rico, tão importante pro educando, pro professor, porque realmente a gente para e lê. Então, quando ele me disse isso, eu senti que realmente sim, né, tem um impacto fora, né? Mesmo que seja só lá dentro, mas ele está criando o hábito. E a gente espera que crie, além do hábito, o gosto, né, da leitura. Talvez essa geração que está aí com vocês serão pais leitores, né? Talvez terão
influenciarão seus filhos a serem bons leitores. É o que a gente E talvez vocês não percebam, né, prof, mas sem dúvidas alguns relatos devem chegar até as famílias e provavelmente alguns pais, curiosamente, né, por curiosidade, devem às vezes acessar os materiais que os filhos levam para a leitura, né? Então, sem dúvida, um percentual das famílias deve se envolver. Né? Isso é fantástico, muito e a bom. preocupação das famílias em que os alunos tragam o material ou levem o material para a escola. A cultura da leitura é uma cultura que, da nossa geração, poucos fizeram, né? É uma geração que está vindo aí dos mais jovens que fazem essa cultura da leitura, de ler um livro, ou de propriamente ler um texto mais aprofundado, até mesmo no celular, ou em outros, no computador, enfim. Mas o momento da leitura, a criação desse espírito e desse momento vai, sim, eu acredito que ter frutos longo prazo. Né? Nós não podemos pensar num fruto a curto prazo. Eu vejo o meu filho também é estudante da escola da 6ª série, a gente tem muita preocupação dele não esquecer o material de leitura. Né? Não porque nós somos professores, mas se fôssemos pais que nem os outros, nós teríamos essa condição de lembrar, leva o material de leitura. Nós lembramos de ler em casa, até porque nós somos professores também, então tem esse hábito da leitura um pouquinho, de olhar. Então, vai se criando aos poucos, essa sementinha vai crescendo, vai dando frutos. E eu acredito que sim, que daqui um pouco a comunidade vai estar, não num projeto desses, mas conseguindo fazer leituras melhor de mundo, leituras melhor de estrutura social e assim por diante. Então, eu acho importantíssimo esse projeto, que ele continue sendo desenvolvido, né, prof? Que ele continue sendo trabalhado. Nós daqui um pouco iremos, outros virão, né, no nosso lugar, para que se continue a estrutura da leitura, do entendimento e de uma consciência muito mais clara sobre as coisas. Sem dúvida, professor. Assim como a prof. Patrícia chegou e pegou um legado, né, deixado por outros professores, ela deixará o seu, né, enriquecido, com certeza, né, prof. Patrícia e professor Fauzi. E assim, já estamos nos encaminhando assim, para o encerramento. Vou pedir para o pessoal passar algumas imagens, então, do projeto, para a gente ilustrar o que acontece, que é essas turmas, né, paradinhas para fazer a leitura, né, acho que isso é muito, muito importante. Profes, conversando antes ali do programa, vocês me relataram que a prof. Patrícia, então, é da área de letras, né? E o professor é da área de humanas. Ambos coordenadores de área, prof. Orientadora, né? Como vocês, articulados em todos os setores da escola, assim, entendem a importância de continuarmos promovendo ou até reativando, né, esse gosto pela leitura, esse hábito de ler? Eu acredito assim, hoje o mundo está se pondo entre letras. Tudo está em códigos hoje. Então, cada vez mais a importância da leitura dentro da escola, de fazer com que, e aí é para todas as áreas, não é só de humanas, não é só de letras, entra na de natureza, matemática, a leitura sempre vai ser importante. A leitura sempre vai ser algo fundamental dentro da instituição que nós temos, dentro da instituição de ensino. Então, eu acredito assim que nós temos, sim, que manter, temos que incentivar. Que bom se outras escolas copiem o nosso, acho que é para ser copiado, coisas boas que funcionam, precisam ser copiadas, né? Precisam ser espraiadas pelas escolas, enfim, estaduais, particulares, municipais, e nós trazemos aqui, né, prof, o relato que realmente funciona, né? Dá certo, é um projeto que nós temos muito orgulho de falarmos, entre outros que a nossa escola tem, né, outros vários projetos que nós temos, que alunos participam, enfim, para levar esse ensinamento, levar essa cultura adiante. Eu penso assim que um dos objetivos então do nosso projeto é criar o hábito ou então consolidar o hábito da leitura para a vida, né? Que não seja só feito na escola e quem sabe esses estudantes possam estar incentivando, né, os pais também através do exemplo. Né, se os pais de repente não têm o hábito, mas verem o filho e de repente fazer uma troca ali, né? E a gente acredita que o projeto é um sucesso e que ele deve continuar. Afinal de contas, a leitura
faz parte de todas as áreas do conhecimento, né? E eu gostaria de ler, finalizando assim a nossa fala, né? Uma fala do saudoso Ziraldo, né? Que ele diz assim: ninguém tem de tirar nota boa porque lê. Ninguém tem de ser premiado porque lê. Ler já é o prêmio. Obrigada. Que lindo, sem dúvida. Que seja muito copiado esse projeto, né? Porque ler é um investimento no ser humano, né? Então, muito obrigada pela participação e obrigada a todos que acompanharam esse bloco. Turn around, I just wanna have fun. Turn around now, turn around now. I just wanna have fun. Turn around now, turn around now. Sultel Celulares e Acessórios, uma loja especializada em smartphones de todas as marcas. Assistência técnica com 1 ano de garantia. Crediário próprio em até 10 vezes sem entrada. Sultel, Giruai Santa Rosa, em 2 endereços. Seja muito bem-vindo à loja Compre Barato. Estamos localizados na rua Cristóvão Colombo, 206. Nosso telefone WhatsApp é 3512-5537. Vem que eu vou mostrar a promoção que tá rolando aqui em nossa loja. Canecas de porcelana, capacidade 350 ml, de R$12 por apenas R$8. E em nossas lojas a gente trabalha também com bazar, confecções e brinquedo. Corre para Compre Barato, ó. Boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da 19ª Feira do Livro de Santa Rosa.
Esse é o programa Entre os Livros, um programa que visa relatar boas práticas de estímulo à leitura e à escrita. Esse é o terceiro bloco e nós estamos aqui com a professora Marisângela Stock Soares Halber e com a aluna Maria Vitória Tomás Santos, que são da MF Santa Rita. E estão aqui para falar conosco sobre o projeto Mundo em Pauta. Então vamos conhecer um pouquinho desse projeto que com certeza deve ser muito interessante. Prof, tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pelo convite mais uma vez, por nós estarmos aqui compartilhando com vocês momentos significativos que temos dentro da nossa escola. Que bom, para nós também é uma satisfação. Então vamos entender um pouquinho como é esse projeto e como ele acontece dentro da Escola Santa Rita. Ok, nossa escola então ela tem os 3 trimestres, né? E nesse primeiro trimestre, a prof. Jéssica, que hoje é a nossa coordenadora do turno da tarde, ela teve essa ideia de nós fazermos esse projeto Mundo em Pauta, que visaria despertar os alunos, então, para o interesse das notícias. Porque a gente sabe que o adolescente ele vai procurar nas redes sociais aquilo que lhe interessa. E não ter um leque de visão de mundo, não se envolver nas notícias que são passadas a nível regional, estadual, nacional e até mesmo internacional. Eles sempre vão procurar notícias, né? Eles não ficam esperando, acompanhando o que acontece no mundo. Então, esse projeto, semanalmente, 2 alunos, no nosso caso ali foi o 8º e 9º ano que nós lançamos esse projeto. Então, na segunda-feira, eles tinham que chegar com uma notícia da semana anterior, que foi bem divulgada, ou que teve uma grande discussão, ou que chamou a atenção deles por alguma razão. Dentro disso, eles escolheriam a notícia e eles trabalhariam também essa questão das fake news. Iriam investigar, esse site está me apresentando essa notícia, mas será que todos estão da mesma forma? Como é que está o repertório? Como é que estão as notícias? Então, eles teriam que ter esse discernimento, né? Buscar essa curadoria, para que eles pudessem ficar, então, bem informados e, principalmente, saber a intenção de cada notícia. Então, não era só o fato de buscar a notícia, eles tinham que estudar e analisar. Então, eles chegavam com as notícias e foi bem bacana, porque todos procuravam, né? Então, todos iam para o jornal, para sites, para tentar ver o que estava acontecendo durante a semana na cidade, no Brasil ou no mundo. E, às vezes, quando eles traziam alguém gritava, eu vi essa reportagem em tal lugar, mas lá falaram de tal jeito. E aí foi bem bacana e eu acredito que foi muito significativo e despertou vários alunos para essa questão de estar atento, atualizado e saber o que acontece no dia a dia na nossa cidade, né? Que interessante. Sabe, prof, que eu já acompanhei alguns... Até às vezes tem grupos de WhatsApp que mandam, digamos assim, notícias do Brasil e do mundo, né? Então, vocês fizeram um movimento interno na escola, onde os alunos iam atrás dessas notícias, faziam uma curadoria para saber se vinha de um site confiável, e daí traziam isso para os colegas para apresentar para a turma. Isso. E toda a turma se envolve, tem um cronograma assim, de alunos. Como é que vocês organizam esses momentos? Nós organizamos semanalmente, então, uma vez na semana, 2 alunos traziam isso. E nós tínhamos e temos ainda um mural na escola, em que a notícia era fixada também no mural da escola, para que outras pessoas pudessem também tomar ciência dos acontecimentos, né? E foi muito bom. Acredito que a gente teve um grande envolvimento. A Maria depois vai falar um pouco da experiência dela. E eu acredito que a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, porque essas notícias nos trouxeram várias pautas. Porque, por meio da discussão em sala de aula, a curiosidade deles, nós conseguimos trabalhar coisas que nem nós, como professora, havíamos pensado em trabalhar. Então, nos deu uma grande oportunidade de desenvolvimento dentro da escola. Não só trabalhando aquilo que é necessário e faz parte do currículo, mas coisas extras também que nos foi acrescentado. E querendo ou não, né, prof, isso estimula a leitura, né? Porque o aluno vai querer sempre saber mais sobre um assunto que lhe interessa
que já foi trazido por um colega porque era, digamos, interesse comum, talvez, provavelmente, né? Porque geralmente nessa idade os adolescentes têm interesses comuns, então trazem uma notícia que vai chamar a atenção dos demais e isso vai levar a outras leituras, né? Isso. O próprio trabalho da Maria, que ela vai compartilhar, acabaram lendo um livro por causa de uma notícia que foi trazida, né? Mas não era nem minha intenção, nem da professora Jéssica. Foi o trabalho dela que despertou, ela viu a notícia, ela vai estar falando, e acabou uma coisa levando a outra, né? Muito bem. Então, antes de eu conversar um pouquinho mais com você, vamos ouvir então a Maria. Maria, conta para nós como é a experiência de participar desse projeto dentro da tua escola. Bom, para mim foi muito significativo esse projeto, até porque a gente tinha que foi esse projeto proposto para nós procurarmos matérias jornalísticas. Então, dentro dessa matéria a gente tinha que ver se ela tinha fake news, se ela era verdadeira, se ela era relevante para a turma. E assim, eu escolhi uma matéria que foi muito comentada durante a semana, que era os 15 livros que foram propostos pelo vestibular pela URGS. E dentro desses livros estava o Avesso da Pele. Então, assim, eu levei esse livro para a turma, gerou muito debate sobre, a gente conversou muito sobre ele para entender por que ele estava sendo censurado, por que as pessoas estavam sendo criticadas por professores. E aí isso despertou muito na turma, porque saber, entender o que estava acontecendo e saber que isso estava acontecendo no nosso estado, estava acontecendo no nosso país. E muita gente da minha turma, pelo menos, procurou o livro para ler, para entender o que tinha acontecido. Então, eu acho que assim, ó, essa matéria que eu escolhi foi muito boa, pelo menos para a nossa turma, para a gente, porque a gente conseguiu perceber e ter um discernimento do que realmente acontece, da nossa literatura. Por que isso é importante? Porque em um momento a gente vai ter que participar do vestibular, vai ter que ler esses livros. Então, é uma coisa de atualidade, é para nós, é útil para a nossa vida. Então, por isso, assim, eu acho que foi uma matéria que eu escolhi muito bem. E esse projeto ajudou muita gente, tanto na questão de oratória, de se portar na turma, a forma que eu tive que expressar isso para a turma, para não ser desrespeitosa com ninguém, para mostrar que eu não estava falando do livro, eu estava falando da matéria. E assim a gente conseguiu analisar exatamente o que eu queria e o que eu propus para a turma. Nossa, olha só como a leitura faz um jovem se comunicar bem, né? Que relato bonito, Maria. E realmente foi muito interessante quando ocorreu essa situação da censura do livro, né? Se não me engano, é do Jefferson Tenório, né? Que foi um livro premiado, né? Do Prêmio Jabuti, e que foi censurado. Realmente gerou muita polêmica, muito comentário, e sem dúvida deve ter sido uma conversa significativa que você realizou com teus colegas, né? Que interessante. Inclusive, recentemente, acho que semana passada, foi censurado um livro do Ziraldo, né? O Menino Marrom. Então, também, ó, outra pauta aí para você talvez levar para a turma conversar, né, Maria? Que trabalho legal, né, prof? Então, diga você para mim, prof, como tu percebe o impacto de um projeto como esse na questão de promover mesmo, de estimular os jovens a voltar a ler, a voltar a pesquisar, entender mais sobre um assunto, se aprofundar, de fato saber se é uma fake news ou não, né? Como tu entende a importância disso? Eu ainda vejo o papel do professor como um diferencial dentro da sala de aula, né? Tem um termo que é até bíblico, que eu lembro sempre, que diz: como saberão se não há quem ensinem. Então, eu trago isso como uma verdade muito presente em todas as áreas da nossa vida. E na escola não é diferente. Às vezes o aluno não tem em casa um pai que tem um hábito da leitura, uma mãe que tem um hábito, uma madrinha que tem um hábito da leitura. E a família, ela vai se adaptar à sua realidade. Tem família que ama jogar videogame, mas o pai sempre joga videogame, o filho vai sentar jogar com o pai. E a escola pode dar a esse aluno que não teve a oportunidade de aprender a ler em casa, descobrir na leitura, na literatura, um mundo todo novo e diferenciado, né? Eu mesmo tive uma experiência quando eu era adolescente, que eu li um livro e aquele livro descrevia tão bem um lugar que eu quis visitar o lugar para comparar com o livro. Então, o mundo, o livro é um mundo, né? Um mundo de conhecimento. E a gente tem que procurar uma maneira de que esse aluno queira. Claro, nós, na escola, o aluno pensa em nota. É isso que o aluno pensa. Ele acha assim,
que ele tem que fazer a escola, ele tem que tirar nota. Às vezes, quando eu converso isso com eles dizem, prof, mas vai lá falar para o meu pai isso, que não é bem assim, o pai quer nota. Mas a gente sabe, como adultos que somos, que nem sempre aquele que tem uma boa nota, ele vai ter uma boa postura, uma boa oratória, uma boa condição de andar por si próprio, né? De ter os seus próprios pensamentos, a sua criticidade. Isso não é uma questão de nota, isso é uma questão de vida. Em contrapartida, a gente vai ver alunos que não têm uma boa nota, mas sabe se posicionar, sabe falar bem, sabe interpretar, sabe se comportar em um determinado ambiente. Então, a escola tem que possibilitar que os alunos, de forma geral, tenham as suas experiências e não sejam privados do conhecimento. Que eles possam, sim, olhar e aprender por si mesmos. Então, como a gente tem esse recurso da nota, era um trabalho avaliativo. Mas dentro dessa proposta, porque, abre aspas, eles eram obrigados, né? Fecha aspas, eles descobriram algo que gostaram. Eles começaram a se interessar e o que aconteceu de mais fantástico, eu penso, foi ver os colegas, não, mas eu pesquisei e não era assim que estava dito. E aí foi muito bem trabalhada a questão da fake news, foi muito bem trabalhada essa questão de explorar qual é o site confiável. Mas então esse escritor, ele tem mania de escrever desse jeito, por que ele escreve assim? Como ele é? Qual a intenção dele ao fazer usar esse vocabulário? E por que a mesma notícia ele comunica de uma forma diferente? Qual era a intenção dele? Então o aluno começou a perceber que sempre há uma intenção. E nós precisamos reconhecer isso para ter a nossa criticidade, para ser críticos dentro daquilo que a gente acredita, né? Para não sair só repetindo, por que é assim? Não, espera lá. Vamos pensar, vamos ver o que aconteceu de fato, para que eu tire as minhas próprias conclusões e tenha a minha opinião. E essa faixa etária, 8º e 9º ano, é a idade da dissertação. Então, é um momento que eles têm oportuno para entenderem, compreenderem essa visão global, né? Para que eles se vejam como personagens atuantes dentro desse universo e entendam que eles podem, sim, ter pensamentos diferentes, podem sim ter escolhas diferentes, mas esses pensamentos e essas escolhas têm que ser pautadas num conhecimento sólido. Eles têm que entender por que querem tal coisa, por que dessa forma. Às vezes, quando a gente vê pessoas debatendo algo, a gente pergunta por quê, a pessoa não sabe dizer por quê. E a nossa intenção é que os nossos alunos saibam por que eles tomam determinado lado, por que eles têm determinada opinião. E esse trabalho ajudou nisso, foi muito bom. Que legal, prof. Lembrei de uma tirinha da Mafalda, que diz assim, quem não ler é perigoso, te obriga a crer no que te contam, né? Isso. Então, na verdade, você adentrou aí com teus alunos num mundo onde se gera muita polêmica, né? Que é a leitura no meio digital. Então, é fantástico esse trabalho deles perceber isso que você falou, né? Por que um se expressa o mesmo conteúdo de forma diferente? Quer gerar uma polêmica, né? Então, olha a importância da curadoria, a importância do papel do professor nesse contexto, né? De análise dos textos que se encontram aí nos meios virtuais. Esse próprio trabalho que a Maria trouxe, ela fez a pesquisa. Quantos % foi procurado esse livro? 63% depois de que o livro foi censurado, as pessoas foram procurar saber o motivo e ele teve um aumento significativo, assim, de 63%. Quanto? Repete para mim, por favor, Maria. 63%. 63%. Olha, um livro que talvez alguns nem soubessem da existência, por causa de uma notícia estourou. Exato. Só foi ser censurado para que o povo fosse atrás dele. Olha só que curioso, né? E interessante, essa semana mesmo, algumas colegas minhas de área, né, perguntaram, prof, tu tem o livro O Menino Marrom, do Ziraldo? Para mim saber o que fala esse livro, entende? Exato. Então, é real, né? Então, que interessante. Fantástico esse trabalho, prof. É um prazer ter recebido vocês aqui. Muito obrigada, Maria, pelo teu relato. Continue lendo como você tem feito, que faz você, como disse o professor antes, uma boa comunicadora. Você se comunica e se expressa muito bem, certamente pelas boas leituras que você faz. E, prof, continue esse trabalho, tá? Vou deixar vocês uma palavra final
sobre o projeto, como vocês entendem que se ele deve continuar na escola de vocês, um recado para quem está ouvindo, para talvez fazer coisas semelhantes com o que vocês têm feito na escola, que é fantástico. Eu agradeço muito a oportunidade que a TV Cairu mais uma vez nos proporciona. Estou feliz em ver os alunos da Santa Rita aqui, né, trabalhando. Isso é muito bom para nós. E eu acredito que toda família pode fazer isso, né? Às vezes a família trabalha tanto, os pais trabalham tanto, mas pequenos momentos em casa pode se fazer, né? Conversar em casa. Ah, vocês viram tal coisa? Sim, olha, aconteceu isso. Por que será? Isso é uma maneira do pai e da mãe preparar o filho para que ele se posicione, para que ele tenha curiosidade. Se as famílias começarem a fazer as perguntas certas, os filhos vão dar retorno. Né? Às vezes a gente acompanha muita gente que diz, eu queria que o meu filho fosse assim, mas de repente lá, quando a família sentar para ler, surpreenda o filho e a filha. Pega um livro e senta para ler, daqui a pouco o filho também vai querer puxar o seu livro e ler, né? Uma roda de conversa em casa, olha só o que eu estou lendo, você quer saber? Né? Ou dar um livro lá, aproveitar a feira e dizer, olha, me conta depois, eu vou ler o meu, eu conto para você e você conta para mim. É uma maneira de se iniciar a leitura dentro de uma casa e aos poucos se criar a paixão, o amor e o interesse. Porque as pessoas não vão melhorar a sua oratória se lhe falta vocabulário. As pessoas precisam ter vocabulário e o livro dá. O livro nos permite refletir, pensar. E quando eu penso, eu posso começar, então, a refletir e buscar o porquê de cada coisa. Isso vai fazer diferença em todas as disciplinas e também na vida pessoal de cada um. Então, a leitura, sem dúvida, ela não é muro, ela é ponte, né? Ela nos leva ao encontro de várias oportunidades. E eu lembro uma vez que um pai, eu sempre carrego isso, um pai me disse que um dia o cavalo encilhado passou e ele não pôde montar, mas que as filhas dele montariam. Então, nós precisamos proporcionar aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, que eles tenham, sim, acesso ao conhecimento, acesso à leitura e que eles possam estar habilitados para fazer as suas escolhas. Ainda mais nesse mundo com tanta informação e pouco conhecimento, né, prof? Porque a informação. Mas, geralmente, só vai ser conhecimento quando se aplicar de alguma maneira, né? Então, a gente precisa ser essa ponte que você falou também para o nosso aluno ter essa compreensão. Maria. Fala aí, Maria, como tu quer encerrar essa tua fala sobre o projeto? Eu acho que pessoas da minha idade, jovens assim como eu, deveriam ter um pouco mais de interesse ou se preocupar um pouco mais com as notícias que estão na internet hoje em dia. Ver se tem fake news, se elas são verdadeiras, o que a notícia quer com aquilo. Porque assim, hoje em dia a gente fica muito preso naquilo que está escrito, mas a gente não vai investigar se é verdade, a gente só julga, a gente não consegue entender o que realmente aconteceu e por que o autor quis passar aquilo que ele escreveu. Então, eu acho que assim, nós jovens é o que a gente erra, pelo menos na minha geração, a gente não pesquisa muito, a gente não entra a fundo realmente no que a pesquisa quer dar. E também eu acho que a parte do livro é muito importante para nós. Hoje tem livros online que a gente consegue ler, então está mais acessível para nós jovens hoje em dia ler. Mas muita gente prefere perder seu tempo em outras plataformas, em coisas mais fúteis, vamos dizer assim, do que realmente ler um livro. Então, o meu recado é esse, gente. Vamos ler um pouco, vamos ver o que a gente assiste na internet para ver se realmente é verdade aquilo que está ali. Que lindo, muito bom. Parabéns. Muito obrigada pela participação de vocês e obrigada a todos que acompanharam esse bloco. Turn around, I just wanna have fun. Turn around now. I just wanna have fun. Turn around now.
Sultel Celulares e Acessórios, uma loja especializada em smartphones de todas as marcas. Assistência técnica com 1 ano de garantia. Crediário próprio em até 10 vezes sem entrada. Sultel, Giruai Santa Rosa, em 2 endereços. Seja muito bem-vindo à loja Compre Barato. Estamos localizados na rua Cristóvão Colombo, 206. Nosso telefone WhatsApp é 3512-5537. Vem que eu vou mostrar a promoção que está rolando aqui em nossa loja. Canecas de porcelana, capacidade 350 ml, de R$12 por apenas R$8. E em nossas lojas a gente trabalha também com bazar, confecções e brinquedo. Corre para Compre Barato!